dia, paz do Senhor Jesus a todos. Hoje domingo 21 de março, ou 14 de março, perdão, de 2021. A reflexão bíblica dessa manhã se encontra no Evangelho de João. Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo de número 6 e o versículo de número 65 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. Se meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Com base nestes versículos, irei estar refletindo e dando um tema a essa reflexão sobre as 3 esferas de crença. A primeira esfera de crença é aquela que conhece e abandona essa crença. A segunda esfera de crença é aquela de observar a quem segue esse tipo de crença e de repente criticar ou elogiar e não buscar uma profundidade em cima dessas pessoas ou em cima desse Deus a qual essas pessoas seguem. E o terceiro tipo de crença é o eu, a experiência de vida minha com Deus. Eu, desde meus 7 anos de idade, sou evangélico e não tive outro tipo de experiência em nenhuma outra denominação, em nenhuma outra igreja. Tive esse privilégio de nascer, pode-se dizer assim, no lar evangélico. E foi minha avó que me educou e me levou para a igreja evangélica. E 2 coisas boas que ela fez na minha vida, dentre outras. Primeiro, insistir no estudo. A educação, ela é a chave de mudar o mundo em nosso país. O mundo e o nosso país. E a segunda esfera é conhecer o Criador, conhecer a Deus. E por incrível que pareça, há 7 bilhões de pessoas no mundo. E dessas, 5 bilhões e meio não conhecem ao Criador. Devido a essas barreiras, né? Dessas barreiras que não faz com que as pessoas não tenham ou não queiram uma experiência de vida com Deus. O homem espiritual, ele é um homem completo. E a própria palavra nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Romanos 8 fala do homem espiritual, e sendo que Romanos 7 fala do homem carnal. O homem espiritual, ele é um homem completo. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. E tudo que Deus, tudo que o Criador fez é completo. E está nessa tricotomia. Eu não costumo dar temas e principalmente 3 pensamentos a nenhuma mensagem, mas aqui são 15 minutos e eu deixo 5 minutos para cada reflexão, daí os temas. Então, o homem espiritual, ele é um homem diferenciado, ele é um completo. Ele tem corpo, ele tem alma e espírito. As leis da natureza são assim, o próprio Deus assim o fez. Se a gente for observar, o tempo tem presente, tem passado, tem futuro. O tempo tem presente, tem passado, tem futuro. O espaço tem largura, tem altura, tem profundidade. O espaço tem largura, tem altura, tem profundidade. A matéria, os átomos, eles têm prótons, eles têm elétrons e eles têm nêutrons. O estado da matéria, ele é sólido, ele é líquido e ele é gasoso. As partiduras
de uma música, é melodia, harmonia e ritmo. E o homem, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. E se a gente for observar dentro desses aspectos, tem três sentidos: corpo, alma e espírito, e cada um deles tem uma fonte de alimentação diferente. O corpo, a visão, a audição, paladar, tato e o olfato. A mente, que é a alma, ela trabalha com a mente, ela trabalha com o sentimento, que é com a emoção, e ela trabalha com a vontade. Vontade é coisa da alma. O espírito ele se alimenta de intuição, ele se alimenta de comunicação e ele se alimenta de consciência. Intuição, comunicação e consciência. 2 domingos atrás a gente estava refletindo sobre oração, as 3 esferas de oração, e falei da oração modelo, que o homem espiritual ele se comunica com algo ou com alguém mais, com alguém mais superior. E estamos aqui diante de um texto em que Jesus se revela ser maior do que Moisés. E aí os judeus não aceitavam ninguém maior do que Moisés. E aquele discurso vai se tornando pesado porque feria, de certa forma, a religiosidade dos judeus e o tipo de crença a qual eles aprenderam. Mas Jesus é superior do que Moisés. E aí há várias situações. A primeira delas, e a última para fechar, que Jesus é superior do que Moisés, é que Jesus morreu e ele ressuscitou ao 3º dia, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Isso a própria palavra nos diz. Moisés morreu, o corpo foi escondido por um anjo e ele ainda não ressuscitou. E foi escondido pelo anjo. Ninguém sabe do corpo de Moisés. Agora o Cristo ressurreto foi visto pelos discípulos, foi visto por Maria Madalena, foi visto por mais de 500 irmãos, foi visto por Saulo de Tarso, e assim sucessivamente. A Bíblia nos diz que ele passou 40 dias na terra e ensinando a igreja e colocando a igreja aí até Jerusalém, a festa de Pentecoste, até que do alto eles viessem a receber algo para o ajudar na trajetória de vida eterna. E aqui teve aqueles, o primeiro tipo de crença é aqueles que seguem a Jesus de longe, que querem os benefícios, mas não querem os riscos, ou então estão somente observando para depois criticar e para colocar desculpa na sua falta de fé, na sua falta de crença. E aqueles que dizem que vão, mas não vão. No primeiro obstáculo, abandonam essa crença. Quantas e quantas pessoas assim não fazem? Quantas e quantas pessoas estão feridas com líderes religiosos, estão feridos com ministério, não sabendo que o Deus a qual nós servimos, ele é a ministério, ele está acima de todo e qualquer líder religioso, e ele está em todos os lugares, mas principalmente dentro de nós, dentro de nós. A nossa experiência de vida com Deus, ele é real, não é? E o sopro de vida que ele nos deu está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E a gente tem que despertar essa comunicação com o Criador. A gente tem que ter essa consciência de saber que para irmos e para termos experiências de vida com Deus não depende de ninguém, depende de nós mesmos. E nós temos que ter essa intuição, o direcionamento de não abandonar, mas buscar Ele em todas as circunstâncias. Tem aquele
outra esfera de crença, que é daqueles que observam. Jesus, quando falou a eles, respondeu-lhe, pois Jesus perguntou, no versículo 67, então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Já os que me seguiam de longe estão retirando, e até aqueles mesmos que diziam ser os meus discípulos me abandonaram. Agora vocês, os 11, os 12 nessa ocasião, vocês vão me abandonar, vocês vão se retirar também. E o que é interessante aqui, que nenhum dos discípulos de Jesus falam falam nada. Quantas e quantas situações que somos confrontados dessa forma e a gente não sabe o que, o que dizer, o que refletir, a quem buscar. Mas isso nos dá porque o nosso nível de crença está, quem sabe, tão somente no A, no B, no C, observando, e muitas vezes a gente pode perder o foco da nossa caminhada, porque o homem ele é humano, o homem ele tem erros, e se você tiver esse nível de crença, se baseando em quem diz que conhece a Deus verdadeiramente, no dia que ele deslizar, você corre o risco de se escandalizar e desistir dessa trajetória. Como disse anteriormente, quantas e quantas pessoas já desistiram do caminho porque acharam que aceitaram o caminho e basearam a sua vida na vida de outro. Não digo que esse outro não venha a ser servo de Deus, digo que esse outro é humano. A gente, como servo de Deus, temos que ser tão somente ponte, temos que ser tão somente canal de Deus, mas a gente não tem que, de certa forma, querer que as pessoas tenham seus níveis de crença em cima das expectativas nossas, porque do dia que nós ferir ou no dia que nós falhar, essas pessoas vão perder, quem sabe, o seu foco, perder, quem sabe, a sua crença e assim abandonar como os outros discípulos de Jesus. Não basta ser discípulo de Jesus e ter experiência que os outros dizem. Nós temos que ter a experiência viva e real com Ele, como Ele é, e todos temos acesso ao trono de Deus, todos temos acesso à palavra de Deus, todos temos acesso a buscar experiências vivas e reais com Deus. E eu duvido aquele que não aceitou a fé em Cristo Jesus, que não teve nenhum tipo de experiência com Deus, é porque ele está ainda no nível de crença que não existe. Então, essas experiências de vida com Deus, elas são salutar na nossa caminhada. E até muitos que dizem que só aprende quando estão apanhando, porque o ser humano, ele entra num comodismo muito rápido e quando as coisas estão boas, eles tendem a relaxar, e nesse caso relaxar espiritualmente. E o outro nível de crença é aquele nível real que todos temos que buscar. Pedro tão explosivo, Pedro tão cheio de falhas, Pedro analfabeto de pensamento e analfabeto também de escrita, mas com a convicção viva e real com Deus, aqui nessa oportunidade, ele se revela que aceitou esse Deus foi de verdade, esse Deus entrou no seu coração e fez morada, e é isso que ele diz. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, eu larguei o meu barco de pesca e o Senhor me chamou para essa caminhada e agora eu não tenho para onde ir. E digo mais, os meus companheiros não têm mais para onde ir. Estamos nessa trajetória, estamos nessa caminhada e
aguardando as promessas de Deus em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar e falar de uma forma maravilhosa ao coração de cada um. E que não venhamos desvanecer da caminhada, mas que possamos buscar experiências vivas e reais com Deus, porque Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Quero finalizar com Romanos 8:28, que nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Nós fomos chamados segundo um decreto sobre uma ordem de alguém que é superior a qualquer ministro de Estado, a qualquer juiz, e dentro desse decreto a sua vontade se cumpre de maneira plena em nossa vida, que possamos viver de maneira plena também uma crença viva e real com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possa falar melhor aos nossos corações. Em nome de Jesus.